Reuniversidade X, aula 41, 3 destaques. Primeiro, Paulo segue a sua carta de exortação dizendo: alguns desforizam e julgam pelo ego não ser mais importante estar junto a outros, e dizem ser possível confiar em Deus sem confiar nos próximos. Porém, o grande dia chegará, e se escolherem se afastar deliberadamente depois de terem recebido o entendimento da verdade, vos revelo: já não resta sacrifício pelos seus pecados. Para vocês que se afastam, só existe uma coisa que vos aguarda: o grande e terrível dia do juízo de fogo que consumirá os inimigos da verdade. Ora, nos dias de Moisés, quem se afastava do todo, se comprovado sua decisão de ego, vocês sabem, morria sem misericórdia. Vocês são inteligentes para saber que muito mais severo castigo terão aqueles que, depois de conhecerem a verdade, depois de Jesus vir pagar nossas dívidas e pedir unidade, escolherem seguir seus próprios caminhos. Isso sim é blasfêmia contra o Espírito, é um insulto ao Espírito de Deus que lhes perdoou toda a dívida. Portanto, a tal blasfêmia contra o Espírito é simplesmente negar a verdade. E Paulo ainda diz: não está escrito na primeira Bíblia: a mim pertence a vingança? Eu sou a retribuição? Então vos digo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja quem é dual, quem é bem e mal. Deus, que conforme já provado inúmeras vezes, não é bom o tempo todo, como diz o sistema religioso. Segundo destaque, Hebreus 11 lamentavelmente foi transformado pelas igrejas de hoje em um capítulo de consolo, porém está inserido em uma carta de exortação absoluta. Paulo está falando de lealdade ao contrato. Até o capítulo 9, ele discorreu a lealdade de Deus aos contratos. E agora, do 10 em diante, principalmente este 11, ele cobra a nossa lealdade para com a verdade. Cada vez que a Bíblia traz a palavra fé, se refere a um dos 3 significados a seguir: coragem, que significa coragem; confiare, que significa ser fiador; e confiança, credere fidelis, que é fidelidade, boa fé. No mesmo contexto, Paulo diz: Abraão foi tão leal que chegou ao ponto de aceitar oferecer o seu próprio filho, mesmo com tamanha dor de pai, porque confiava na sabedoria de Deus ao crivá-lo, testá-lo. E isso foi ainda mais difícil, especialmente porque o próprio Criador havia dito a Abraão que Isaque, o filho que nasceu de forma milagrosa, era a única esperança de sua descendência. Como pôde Abraão passar nesse crivo, que era uma aparente loucura inadmissível e injusta? Ora, isso só foi possível porque na fidelidade de Abraão ele sabia que ainda que matasse o filho, Deus o ressuscitaria. Veja a fé de Abraão. Terceiro destaque. Em Hebreus 13, Paulo traz um texto belíssimo. Muitos ex-sacerdotes, pastores, padres, rabinos querem viver como era na primeira Bíblia, com dízimos e ofertas. Mas Jesus sofreu fora das portas da cidade, assim como nós estamos fora dos templos, fora da assembleia, da congregação, suportando perseguições aqui como Jesus suportou, pois o nosso templo está na Nova Jerusalém imaterial que existirá no reino. Nossas ofertas, louvores e adoração agora são feitos através da verdade que expressamos em nossos lábios, falando sempre de Jesus. E Paulo finaliza: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois essas são as ofertas da segunda Bíblia. Na graça, a verdadeira oferta é repartir com quem realmente precisa.